Nós estamos iniciando agora mais uma aulinha de teologia. Vamos aprender a palavra de Deus. E nessa aulinha nós vamos aprender sobre o dilúvio. E para iniciar nossa aula de hoje, eu gostaria de dizer que os descendentes de Adão e Eva tornaram-se mal. Eles pecaram diante de Deus e Deus estava muito triste com a maldade que reinava na terra. Então, reinava na terra a maldade. E nesse quadro virtual, nós estamos vendo o quê? Um homem chorando. E esse homem chorando representa a tristeza de quem? A tristeza de Jesus, a tristeza de Deus. Porque os seres humanos haviam pecado contra Deus e o coração de Deus estava triste. Aí, somente Noé era bondoso. E Noé amava Deus muito. Foi então que Deus se dirigiu a Noé, comunicando-lhe o seu plano de destruição da terra. A terra seria destruída por um enorme dilúvio. Então a terra seria destruída pelo quê? Um dilúvio gigante. Por um enorme dilúvio. Porém, Noé e a sua família seriam salvos. Mas para isso, eles teriam que construir um enorme barco. E como era o nome do enorme barco? A arca de quê, Mitchell? Noé. De Noé. A arca de Noé. Nessa imagem que nós ilustramos, nós temos aqui, esse homem aqui é quem? Noé. E ele está orando a Deus. Noé era um homem obediente, que amava muito a Deus. Então, Noé resolveu obedecer à vontade de Deus e construir um grande barco conhecido como a Arca de Noé. E este barco deveria abrigar a família de Noé, bem como um casal de cada espécie de animal. Então, de cada espécie de animal, de todos os animais que existiam naquela época, deveriam ser colocados aonde? Na arca. Mas não apenas isso. Eles tinham que colocar também, Noé e a família, tinha que colocar, além dos animais dentro da arca, tinha que colocar também comida para a família de Noé, para Noé e para todos os animais. Muito bem. Todos os tipos de animais. Então, o que nós estamos vendo aqui no nosso quadro virtual é Noé construindo o quê? A arca. Então Noé não construiu um carro, nem construiu um trem. Noé construiu o quê? Um grande barco. Uma arca muito grande. Tá vendo? Então, a família de Noé trabalhou muito para construir a arca, que tinha 3 andares. Quantos andares tinha a arca? 3 andares. Vamos repetir? 3. O cachorro? O cachorro também estava dentro da arca. Mas a arca tinha 3 andares. E assim que ela ficou pronta, os animais foram entrando aos pares para dentro dela. Em seguida, Noé entrou na arca e também a família de Noé, e a porta foi fechada. Então, algumas perguntas. Quem entrou na arca? Noé e os animais. Noé. Muito bem. Quem foi que entrou na arca, Mitchell? Noé.
a família de Nó? E os animais? Muito bem. E Deus fechou a porta da grande arca por fora. Deus fechou a porta da grande arca, da arca de Noé, por dentro ou por fora? Por fora. E aqui nós estamos vendo Noé chamando os animais ou conduzindo os animais para entrar na arca. Cuidado, girafa, para não bater o cocoroto. Cuidado, girafa, para não bater o cocoroto. Você tem um pescoço muito grande. Então aqui nós estamos vendo os animais entrando na arca. Tá, tudo bem. Só que 7 dias mais tarde, quando eles já estavam dentro da arca, acontece que começou a chover muito. E foram 40 dias e 40 noites de chuva intensa. E tudo que havia na terra foi coberto pelas muitas águas. Até mesmo as altas montanhas foram cobertas. Então, nós estamos vendo ali o barco, estamos vendo chovendo. E até as altas montanhas foram cobertas pelas águas. Só que choveu durante quantos dias? 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Quantos dias de chuva, filho? 40 dias. Então, era impossível qualquer ser humano que estava fora da arca sobreviver. Tudo bem. A arca de Noé flutuou sobre a... Mas se uma pessoa estivesse fora da arca, eu estivesse fora da arca nessa época, aí eu nadaria, né? Não, mas não dá para nadar 40 dias, ninguém suporta nadar. Por isso que todos que estavam fora da arca morreram. Aí... Se conseguir entrar até a arca, eu escalo tudo aí morro. E o negócio aí quebra os meus dentes. Vamos continuar a nossa aulinha de teologia. Então, a arca de Noé flutuou sobre as águas durante muitos dias. Durante 150 dias, as águas predominaram sobre a terra. Durante 150 dias, as águas ficaram sobre toda a terra. Então, se um mês tem 30 dias, então 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, então 150 dias. Então a chuva foi 40 dias, mas foram 5 meses que as águas estavam sobre a terra. Olha lá, filho, ó. Olha lá, filho, ó. Tá vendo? E acontece que depois disso Deus se lembrou. Tá bom, vai lá então. Então Deus se lembrou de Noé, de todos os animais que estavam na arca. Então Deus enviou um forte vento e as águas começaram a baixar e a arca pousou sobre o monte Ararat. Então, continuando a nossa aulinha, nós estávamos dizendo que durante 150 dias as águas predominaram sobre a terra. Foi então que Deus se lembrou de Noé e também dos animais que estavam na arca. Então Deus enviou um forte vento. E as águas começaram a baixar. E a arca pousou sobre uma montanha, sobre um monte chamado Ararat. Como é o nome do monte? Ararat. Como é o nome desse monte? Ararat. Então a arca pousou, encalhou
sobre o Monte Ararat. Aí, passando mais 40 dias após a arca ter encalhado, ter parado no Monte Ararat, Noé abriu a janela que fizera na arca e soltou um corvo que ia e voltava para saber se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se já havia terra seca. Como não encontrou onde pousar, a pomba voltou para a barca, para a arca. Noé queria saber se a terra havia secado das águas do dilúvio. Aí, depois desse episódio, 7 dias mais tarde, Noé soltou a pomba novamente. E dessa vez, ela voltou. Voltou trazendo o quê? Uma folha de oliveira. Como é o nome da folha? Folha de oliveira. Noé, então, esperou mais 7 dias. Noé esperou mais 7 dias para soltar a pomba novamente. Desta vez, ela não voltou mais. Porque ela encontrou o quê? Terra seca. Ela encontrou terra seca. Vendo então que a terra estava seca, Noé e todos os animais saíram da arca, inclusive a família de Noé. Mas cuidado pra você não se espetar nesse negócio aí, viu, Noé? Então Noé e sua família, ao saírem da arca, agradeceram a Deus pelo livramento. Deus prometeu então nunca mais destruir a terra com as águas do dilúvio. E como sinal de sua bondade e aliança, Deus colocou um enorme arco no céu, um arco-íris, que é o sinal da aliança de Deus com Noé. Amém?